Olá, tudo bem? Você já parou para saber dessa grande novidade que existe? Eu até brinco, não é mais novidade, e sim é uma realidade. Conforto e facilidade. Vamos falar sobre os mini mercados em condomínios. O seu condomínio tem um desses? A partir de agora você vai saber como ter um espaço igualzinho a esse também no seu condomínio. Começa agora mais um programa Câmera Brasil. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, tudo bem, e você, Roberto? Vamos falar um pouquinho dessa grande, que não deixa de ser novidade, mas é uma coisa que é muito bem falada no Brasil e no mundo, que são os mini mercados existentes em condomínios. Isso deixa de ser uma tendência para ser uma realidade? Sim, com certeza. Então, como funciona esse tipo de modelo de negócio? Os mercados autônomos, eles funcionam de uma forma que o próprio cliente, ele pega a mercadoria, né, pega o produto que ele deseja da prateleira ou do congelador ali, da geladeira, passa no caixa, escolhe a forma de pagamento e faz o pagamento e finaliza. Então, ele não tem intervenção humana. Então, todo o contato dele com a empresa é diretamente pelo cliente. É bem seguro? Bem seguro. Seguro e uma comodidade. E quais são os critérios para escolher um condomínio parceiro? Para os condomínios parceiros, nós temos dois critérios. Se tem um espaço, como esse daqui da imagem, ou se não tem um espaço. Se tem um espaço, a partir de 80 apartamentos, é possível já a implantação de uma unidade da Flash Market Brasil. Se não tem um espaço e precisa, por exemplo, ser feito num gramado, em algum espaço externo, aí precisaria de um container que nós também fornecemos. Nesse caso, são 150 apartamentos. E que tipo de produtos vocês costumam oferecer? Hoje nós trabalhamos com várias linhas, desde as linhas de congelados, como pratos prontos, batatas, porções, lanches rápidos, como salgados congelados, e dentre eles nós temos uma linha própria da Flash Market Brasil, que é a linha de marmita Sabor Sem Fronteiras, que nós também fornecemos, e temos a linha também de bebidas, iogurte, parte de queijos, presuntos, também parte de mercearia, como tem um trigo, um feijão, um arroz, salgadinhos, então, e doces, são uma variedade bastante grande de linhas de produtos. E como é feito o controle de estoque e a reposição dos produtos? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante, porque alguns mercados eles acabam pecando nessa parte do abastecimento. Estreia bem, com uma fartura bastante grande de produtos, mas não tem a continuidade. Como que é feito na Flash Market Brasil? Nós temos programações semanais de abastecimento, e temos um controle eletrônico. Então, assim, cada produto que sai aqui da prateleira, nós sabemos naquele momento já qual produto saiu e qual a quantidade para fazer a reposição naquela mesma semana, para sempre manter assim, sempre cheio. Como a tecnologia garante segurança e o pagamento automático? Perfeito. Essa é outra pergunta que o pessoal me pergunta bastante, como que funciona a questão de furtos, de eventualmente se alguém entrar e não pagar. Hoje nós trabalhamos com sistemas de câmera com reconhecimento facial, que ela detecta se é um pet, se é só um movimento de luz ou uma sombra, ou se é uma pessoa que entrou mesmo, adentrou dentro do estabelecimento para compra. Se ela saiu, pagou ou não, para poder fazer essa diferenciação. A partir do momento que ela entrou, pegou um produto, a câmera reconhece e depois a gente acompanha pelo sistema de caixa para ver se houve ou não o pagamento. E nesse momento inteiro, né, da compra, é feito o acompanhamento por monitoramento externo. E como é tratado essa questão? Quando eventualmente acontece essa situação, nós procuramos primeiro a portaria, porque muitas vezes o morador ou o empregado, né, se for um mercado em empresa, ele às vezes esqueceu, às vezes deu algum problema ali no pagamento, então a gente procura primeiro às vezes o RH ou a portaria para entrar em contato primeiro para resolver. Nós nunca tivemos problemas de furto dentro das unidades por causa dessa forma que a gente trata. Luiz,
Vocês planejam expandir para outros tipos de empreendimentos? Com certeza, nós já temos um plano em ação. Hoje nós atendemos tanto condomínios residenciais como empresas. De condomínios residenciais nós temos já um projeto em andamento para expansão para chegar a 15 unidades até dezembro, e para as empresas hoje nós atendemos hotéis, academias, hospitais, entre outros negócios. Então é muito fácil ter a Flashmart Brasil. Vamos dar mais uma teclada no mesmo assunto. Por que os mini-mercados em condomínios estão se tornando tendência? Comodidade. A palavra de hoje é comodidade, segurança, facilidade. São essas três chaves, né? Esse tripé que nós trabalhamos. Hoje, cada dia mais, a vida, né, o cotidiano das pessoas está corrido, apurado, a gente não tem tempo para nada. Muitas vezes a gente aqui mesmo da Flashmart fica às vezes sem almoçar, dessa correria, vai para um lado, vai para o outro e tal. E a vida das pessoas está dessa forma. É criança na escola e tal. Então, assim, hoje com o mercado desse na porta de casa, facilita demais a vida. E você tendo segurança de não precisar sair, pegar o carro e às vezes enfrentar 5, 10 minutos de trânsito para ir para o mercado, pegar fila, uma unidade como essa que você vem, pega o produto, paga, é muito mais fácil, simples e cômodo. Esse tipo de conveniência pode influenciar o futuro do varejo? Com certeza. E, assim, não só o consumo do varejo, como as projeções do varejo e do atacado. Porque unidades como essa, elas vêm se espalhando no Brasil, né? Nós participamos de uma comunidade nacional e nós temos informações, dados de outras unidades, de outros estados, e a crescente é gigantesca no Brasil. E dentro dos abastecimentos, isso vai influenciar no varejo, né, para fornecimento de produto para essas unidades, assim como do atacado, porque as compras são em grandes quantidades. Para saber mais, estou interessado, o que eu devo fazer? Pode entrar em contato conosco pelo site, né, www.flashmartbrasil.com, ou pelo telefone 419-8430-8554. Gostaria de agradecer a sua participação, destinando a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Muito obrigado, Roberto. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui nessa entrevista, né, mostrar o nosso trabalho da Flashmart Brasil, informar, né, que a Flashmart Brasil ela é uma rede de empresas. Nós trabalhamos não só com os mercados, como também parte de climatização, marmita, como a rede Sabor Sem Fronteiras, e outras linhas mais, e ficar à disposição de empresários, de condomínios, de empresas que queiram saber mais sobre o nosso negócio. Você sabia que o que você sente é o que você pensa? Você já parou para pensar sobre isto? Eu sou Josi Alves, neste momento eu sou a sua terapeuta, sou também parapsicóloga, sou palestrante, hipnoterapeuta sistêmica e estou sempre por aqui, trazendo um tema para ajudar no seu processo de autoconhecimento. E hoje eu quero conversar com você a respeito das nossas emoções, daquelas emoções que muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos sentindo, seja tristeza, seja o medo, seja insegurança. Então vamos lá, o que acontece? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, a nossa mente subconsciente absorve todas as emoções que nós vivemos, sejam boas ou sejam ruins. E depois de absorver, ela vai transformar isso em pensamento, de uma forma automática, mecânica. E quando nós não olhamos para os nossos pensamentos, para aquilo que nós pensamos, nós não conseguimos compreender aquilo que nós sentimos. Porque nós estamos no piloto automático, não trouxemos isso para o consciente. Como eu já falei aqui várias vezes, a nossa mente é dividida em mente consciente e subconsciente. Então, quando nós sentimos e não entendemos o porquê daquela emoção, daquele sentimento, é o momento em que nós precisamos parar, olhar para o nosso pensamento de fora, né? Olhar como se fôssemos alguém a julgar, alguém a avaliar. Olhar para esses pensamentos. Por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu estou pensando isso? Por que esse pensamento veio de uma forma tão automática? E junto com este pensamento, aí sim, nós começamos a compreender o que nós, sem
sentimos. Porque a mente mente. E às vezes nós estamos tendo sentimentos, uma emoção de tristeza, de medo, de insegurança, sem saber por quê. E aí a resposta é, porque a nossa mente está executando os nossos pensamentos. Nós conhecemos isso? Muitas vezes não. E muitas vezes nós vamos precisar de ajuda de um terapeuta para nos ajudar a olhar para a nossa história, a olhar na nossa realidade e sim localizar essas emoções que foram absorvidas pela mente subconsciente e transformadas em pensamentos. Então, eu convido você hoje a não se permitir mais ir no automático. Olhe para o que você pensa. Olhando para aquilo que você pensa, compreender aquilo que você sente. Ok? Nos vemos numa próxima. Até lá. Olá, eu sou Bruno Silvestrin, advogado. E hoje eu quero falar com você que é aposentado e que porventura sofre com alguma doença grave. Qual é a questão em relação aos aposentados? Existe na legislação brasileira uma isenção que é concedida somente aos aposentados que possuem doenças graves. É a isenção do imposto de renda. Então veja se esse não é o seu caso, que pode ser que você esteja pagando diariamente não, mensalmente, imposto de renda indevidamente sobre a sua aposentadoria. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Se você sofre com câncer, AIDS, artrose e algumas outras doenças, você pode sim ter direito à isenção do imposto de renda. Mas doutor, como é que funciona com relação ao que eu já paguei nos anos anteriores? Veja só, através de um pedido judicial é possível obter a restituição dos últimos 5 anos do pagamento desses impostos. Então, desde que você tenha tido o diagnóstico há mais de 5 anos, você consegue sim obter essa isenção do imposto de renda. Obviamente, se você realmente tem alguma dessas doenças graves, você pode ter direito a essa indenização. Portanto, busque um advogado especialista e obtenha os seus direitos. Eu fico por aqui hoje e até o nosso próximo encontro. E agora a gente vai falar sobre um mercado que vem crescendo muito em Curitiba e região, os lofts. Porque eles estão na mira de quem quer investir bem e com inteligência. Nos últimos anos, a cidade viu crescer cada vez mais empreendimentos compactos. Mas o que explica esse boom? E quem está comprando? É o que vamos saber agora. A nossa grande referência empresarial será uma construtora genuinamente paranaense. Hoje estamos concluindo a primeira etapa do edifício Estaiada 580 aqui no coração dos Jardins Américas. Edifício que vai ter 18 unidades de loft. E hoje, em parceria com a Majus Fundações, finalizamos essa primeira etapa do edifício. Marcelo, o que impulsionou esse crescimento em Curitiba? Então, a tendência de mercado hoje é os lofts, né? É uma tendência que já vem migrando em São Paulo e hoje está chegando a Curitiba, né? Lançamentos aí, vários na cidade de Curitiba, né? E nós, a MRA Incorporadora, vem lançando um no Jardins da América, né? Com 18 lofts, para que venha atender o pessoal do Airbnb e também investidores nesse setor, que vem atraindo para esse tipo de imóvel, que rentabiliza, às vezes, até mais do que poupança ou qualquer outro tipo de aplicação. E é realmente um imóvel que traz realmente o investidor atrás da nossa empresa, né? A demanda real ou é só tendência de moda? Eu acredito que esse mercado é uma tendência que vai vir para ficar, né? A gente vê a questão da Europa, né? Já se consolidou, né? E o mercado do Brasil vai se consolidar também, porque a geração futura e a geração mais nova, ela não tem aquela questão de querer um imóvel grande, ele quer um imóvel mais compacto,
né? Ele é como é que diz? Ele é o aderente do fast food, né? Então ele não cozinha muito em casa, ele trabalha muito e realmente esse perfil hoje é o que vem abraçando esse tipo de imóvel, né? E eu vejo essa tendência ficando no Brasil. Quando você fala nesse tipo de empreendimento, ele é viável financeiramente? Sim, porque o que acontece? Não é um imóvel tão grande, mas ele não tem um investimento tão grande em relação a imóveis de 1, 2 quartos, né? É um imóvel mais compacto e ele acaba atendendo essa necessidade do futuro comprador hoje, né? Que são famílias pequenas, né? E quais diferenciais vocês têm apostado? Hoje a gente lançou um empreendimento aqui próximo ao Jardins da América, né, próximo à Ponta Estaiada, que é o Estaiada 580, que são compactos de 30 metros quadrados com mezanino. Lembrando que hoje há uma legislação, né, na Prefeitura de Curitiba que podemos fazer mezaninos até 4,30 de altura, né? Então é um apartamento que atende à necessidade de um casal, né? O que esperar nos próximos lançamentos? Eu acredito que futuramente a gente vai estar lançando próximos de universidades, próximos de mercado, próximos de regiões que tenha tudo junto, esse tipo de apartamentos ou esse tipo de loft que realmente atenda a uma necessidade de pessoas que não utilizam carro, utilizam Uber somente, para que eles possam ter tudo ao redor, né? Então é uma tendência de mercado. Marcelo, sustentabilidade, tecnologia, espaços compartilhados, quais tendências se destacam mais? Eu acredito que esses tipos de loft, eles vêm atender também a questão de sustentabilidade, a questão de custo para o condomínio, né? São apartamentos compactos, menores, menos utilização de água, luz, automaticamente os valores vão reduzir no condomínio, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre vocês e a expertise de mercado. Então a MRA é uma incorporadora familiar, né? Ela uniu a força de filhos, esposa e a minha força para que a gente possa ter o quê? Não só uma gestão próxima do cliente para poder atender aquilo que o cliente almeja, né? Nós tínhamos uma construtora alguns anos atrás, por 10 anos ficamos no mercado, construímos mais de 300 imóveis, foram 12 prédios já entregues e agora iniciamos novamente esse processo de edificação. Onde está localizada a construtora? A construtora fica na rua Dr. Joaquim Amaral, 580, ao lado do edifício Estaiada 580. E qual é a melhor forma de contato? Entre em contato diretamente no Instagram nosso, a MRA Incorporadora, ou pelo telefone 98885-3233. Marcelo, quero agradecer a sua participação e destinar a você o tempo suficiente para as suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês, a presença de vocês, né? E lembrar que nós estamos à disposição para todos os clientes de Curitiba, região metropolitana e do estado do Paraná, quem sabe até mesmo dentro do Brasil, né? As lofts de investimentos, eles fazem parte, eu acho que o investidor quer rentabilizar e automaticamente a gente está aqui à disposição de vocês. Olá, meu nome é Paulo Henrique, sou engenheiro mecânico, especialista em eficiência energética na empresa Thermic Projetos. Eu gostaria de trazer hoje para vocês um pouquinho sobre o nosso universo na área de ar-condicionado industrial e refrigeração. A Thermic é uma empresa especializada então na área de projetos, consultoria e comissionamento para esse tipo de sistemas.
Você conhece os sistemas de ar-condicionado industrial? Já ouviu falar? Você sabe da importância que projetos e desempenho nesses sistemas representam na sua operação? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho específico sobre projetos e comissionamento. A importância de um projeto para essa área é muito importante porque ela te ajuda a identificar os principais pontos de atenção e os principais objetivos que o sistema tem em termos de processos ou até em termos de conforto para usuários, para processos e até para questão de qualidade dos seus materiais e equipamentos. Assim como um projeto bem desenvolvido pode conferir às suas instalações maior confiabilidade e maior desempenho, o processo de comissionamento também garante que após a execução desses sistemas, o seu sistema esteja operando de forma como previsto na etapa de projeto. Então, pensando em processos, o projeto vem como primeira fase, onde você faz todo o planejamento, todas as especificações técnicas, dimensionamentos para atender os seus requisitos operacionais e, posteriormente à execução, o comissionamento é executado, então, para garantir que todos os parâmetros desejados do sistema sejam atendidos de forma plena. Gostaria de saber mais sobre esse tipo de serviço? Gostaria de conhecer o que a Thermic pode fazer em suas instalações e ajudar a você a atingir os seus objetivos, seja de processos ou seja em relação à eficiência e desempenho dos seus sistemas? Entre em contato conosco que será um privilégio poder ajudá-los. Se você é daquele tipo de pessoa que quando se vê no espelho não gosta do que vê ou sente que não se reconhece mais, é porque é passada a hora de você buscar ajuda profissional na área da estética. Nós vamos falar agora de harmonização orofacial e de que forma ela pode contribuir para o resgate da sua autoestima. A nossa grande referência profissional será a doutora Maria Alice Ferreira. E é bem isso mesmo, doutora. Quer dizer que quando a pessoa se olha no espelho e não se reconhece mais, é que é passada a hora de visitar uma profissional da área da estética? Exatamente. Antigamente a gente não tinha muito essa ideia de prevenção, né? E atualmente, ainda bem que as pessoas estão cada vez antes procurando se cuidar e envelhecer de forma saudável e de forma inteligente também. Então, uma boa solução seria fazer uma harmonização orofacial. Exato. A gente pode começar. A harmonização, ela vai muito além da estética, né? Ela começa aí com a prevenção do envelhecimento, com esse gerenciamento do envelhecimento. Então, é que muitas pessoas não sabem. E o padrão de beleza é igual para todos? Não, o padrão de beleza, ele é individual. Então, cada pessoa tem os seus traços individuais, tem a sua personalidade, sua individualidade. A ideia não é padronizar o rosto, ficar todo mundo igual, mas a gente sempre buscar realçar os traços de beleza que a própria pessoa já tem. Doutora, qual o melhor? Toxina botulínica ou ácido hialurônico? Os dois procedimentos, eles têm funções diferentes. Então, a toxina botulínica, ela busca diminuir a ação muscular dos músculos de envelhecimento. E o ácido hialurônico, ele busca trazer contorno, volume e hidratação para determinadas áreas do nosso rosto, que perderam essa sustentação ao longo do tempo. O procedimento com a toxina botulínica é imediato? Não, a toxina botulínica, ela começa a agir entre 48 e 72 horas e o efeito máximo é de 15 dias. E de quanto em quanto tempo tem que fazer a manutenção? A gente sempre indica fazer a manutenção da toxina botulínica de 3 a 4 vezes ao ano, ou se for um botox preventivo, no máximo 2 vezes ao ano. Doutora Maria Alice, se o paciente sente dor e está sujeito a inchaços no rosto ao fazer uma harmonização facial? Praticamente todos os procedimentos, tirando a toxina botulínica, são anestesiados. Então, a gente tem um anestésico injetável que usa. Então, a dor, ela quase não existe. Quando existe algum incômodo, ele é bem tolerado. Quando você fala em harmonização orofacial,
Quais os procedimentos se encaixam nessa harmonização? A harmonização, a gente tem muitos procedimentos, além da toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, que a gente tem os fios de tração e os fios lisos, temos o microagulhamento, peeling e também as tecnologias, né, como por exemplo o Avian, o Traformer, que estão sendo muito usados atualmente também. Doutora, qualquer pessoa pode fazer? Em geral, qualquer pessoa pode fazer desde que esteja com a saúde boa, né? Algumas contraindicações são grávidas, lactantes, pessoas imunossuprimidas ou com alguma doença autoimune e com infecções agudas. E a prevenção, ela começa a ser válida a partir de qual idade? A partir dos 25 anos é o momento que a gente começa a perder mais colágeno, que é o que sustenta o nosso rosto. Então, a partir dessa idade é o que a gente começa a indicar os tratamentos de prevenção. Doutora, a harmonização é definitiva? Não, a harmonização ela não é definitiva e ela é reversível. Então, ela tem ali um limite de tempo, dependendo da bula e também dependendo dos hábitos de vida do paciente, né? Pessoas saudáveis, que têm um estilo de vida saudável, normalmente têm procedimentos mais duradouros do que, por exemplo, pessoas que não têm um estilo de vida legal, que são fumantes ou que fazem uso de bebida alcoólica. Então, a gente tem que sempre colocar na balança todas essas questões. Sabemos que os homens estão mais vaidosos. Afinal de contas, o que nós homens buscamos numa harmonização? Os homens, antigamente, é muito legal falar sobre isso também, porque antigamente os homens, eles não tinham um pouco desse tabu de cuidar, de fazer procedimentos estéticos, né? E atualmente, ainda bem que isso está mudando, porque os homens também têm esse direito de se cuidar, de ter a autoestima elevada, de se sentirem bem, né? Então eles buscam basicamente isso, que é o que a maioria das pessoas também vem trazer, né? Que é essa elevação da autoestima. Então, às vezes, trazer um pouco mais da masculinidade, de um rosto mais masculino que a gente consegue com a harmonização. Doutora, para você, qual é a importância da primeira consulta? A primeira consulta, normalmente, é a que eu gasto mais tempo e é a mais importante. Por quê? A gente consegue alinhar as expectativas com o paciente, a gente consegue ver o que ele precisa, o que ele deseja passar para as pessoas, e é onde a gente consegue explicar os benefícios, os riscos, todas as dúvidas do paciente e falar com ele realmente o que ele precisa e alinhar tudo com ele. Doutora, ainda existe paciente que busca exagero e se existe, como você as trata? Existem sim, muitas pessoas chegam pra gente com um ideal de rosto, um ideal de harmonização que elas veem na mídia, veem na internet e que chegam pra gente querendo ter um rosto igual. Mas a verdade é que ninguém é igual a ninguém, o rosto não pode ser padronizado. Então a gente sempre tenta frear, a gente sempre tenta explicar ao máximo para o paciente que a gente vai realçar os traços que ele mesmo já tem. Doutora, quais são todos os procedimentos realizados por você? Bom, atualmente eu realizo praticamente todos os procedimentos, a toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, microagulhamento, peeling, tratamentos de cicatriz de acne, de manchas na pele e dentre outros também. E como encontrá-la? A gente está localizado aqui na rua Mateus Leme, 2650, aqui no Centro Cívico, bem ao lado do Hospital Onyx. Doutora, como foi? Paixão? O amor à primeira vista, esse universo lindo da estética voltada realmente para o resgate da autoestima? A harmonização ela foi realmente um amor à primeira vista, em que eu vi que eu podia cuidar da autoestima das pessoas e trazer isso de volta, trazer esse amor próprio para as pessoas de volta, que é esse cuidado mesmo que a gente consegue ter com o próximo. Então, com certeza, foi esse amor. Doutora, muito obrigado pela sua participação de forma didática, trazendo o brilhantismo à matéria. Desejo a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Bom, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando para as pessoas o que é a harmonização facial, além da estética também. Então eu queria chamar vocês o quanto antes para procurarem profissionais, venham aqui na clínica conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, e vai ser um prazer atender vocês e cuidar da autoestima e do gerenciamento do envelhecimento de vocês, para vocês envelhecerem de forma saudável e inteligente. Obrigado, doutora. Obrigada.
Estamos chegando ao fim de mais um programa Câmera Brasil. Espero que você tenha gostado dos temas dessa semana. E se você tiver alguma sugestão, é só enviar para o e-mail que está aqui embaixo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.